Fala, guerreiros! Vitória 2-0, classificação, líder do grupo, único brasileiro classificado direto para as oitavas é o Fluminense. Obrigado a você que está se inscrevendo, deixando seu like, compartilhando esse vídeo com os amigos, esse e todos os vídeos do canal. Você que está curtindo também os shorts do canal. Muita coisa boa, muita novidade aqui para vocês no canal Guerreiro Tricolor, verdadeiro canal da torcida tricolor. E esse vídeo você vai ter todas as entrevistas da Zona Mista aqui agora para vocês, depois da vitória de ontem. Muita gente passou por lá, hein? Guga, Thiago Silva, Ares, Serna, Lima. Confere aí, um abraço, fica com Deus. Disputar uma competição internacional com uma grife da FIFA e com tantos clubes, né, de prestígio, acredito que para um jogador deve ser assim o máximo, né, o auge numa carreira, né? Estou perguntando para você qual a satisfação que você tem em participar desse Super Mundial. Bom, eu espero que meu auge eu viva lá também nesse país, mas no ano que vem, no meio do ano que vem. Acho que é o meu maior sonho disputar a Copa do Mundo pela minha seleção, que também será lá. E eu ano passado disputei a Copa América lá, então eu acho que é uma terra que tem bons recordos para mim, boas recordações. Então eu acho que, como você falou, é um torneio de suprema importância, de suprema qualidade, estão os melhores jogadores do mundo, estão os melhores clubes do mundo, e o Fluminense é um privilegiado. Nós ganhamos no campo o direito de estar lá, de representar o Fluminense, de representar o Brasil, e no meu caso particular de representar a Colômbia. Então eu acho que a gente sabe dessa responsabilidade que carrega, desse entusiasmo que tem o torcedor de ver a gente lá representando esse escudo da melhor maneira possível. Além dessa ida ao Mundial, também tem a importância de vocês descansarem um pouco e se prepararem, treinarem adequadamente, porque o jogo agora é só no dia 17. Tem o jogo contra o Internacional agora pelo Campeonato Brasileiro, mas depois o jogo contra o Borussia no dia 17. Também a importância de dar uma descansada, treinar melhor para esse jogo de início da Copa do Mundo de Clubes. Essa pergunta não é para mim. Felizmente eu não vou ter descanso, eu tenho data FIFA, então, mas claramente que eu acho que para os caras, tem que perguntar para os caras, eu acho que para ele é bom, eu acho que dá para descansar, dá para caprichar em muitas coisas que a gente precisa caprichar, e dá para chegar no começo da partida com muita coisa mais acentuada, com muitas coisas mais marcadas, com muitas coisas que a gente precisa evoluir. Eu acho que esses dias vão ajudar. E antes disso já teve um confronto contra a Argentina e Buenos Aires, nesse intervalo todo. Como é que está a sua expectativa para esse duelo? A gente pensa primeiro em Peru, né? Na seleção de Peru, que vai ser na nossa casa, que vai ser um jogo importante para nós. A gente está brigando por se classificar lo más pronto posible para a Copa. Então eu acho que nosso foco principal na seleção é primeiro Peru. Sabemos que o jogo vai ser nossa casa e a gente precisa vencer do jeito que for. E depois a gente pensa na Argentina, que também vai ser um jogo lindo de jogar. Legal. Você já esteve aqui no Fluminense com alguns treinadores, né? Diniz, Mano Menezes, Renato. E eu queria que você falasse um pouco desse primeiro recorte do Renato. Agora, pré-mundial, a gente sabe que tem um jogo contra o Inter ainda. Mas que você fizesse esse primeiro recorte. Quantos % do futebol do Renato você acha que vocês, jogadores, já absorveram num recorte muito positivo, num retrospecto muito bom? Você acha que vocês já absorveram tudo do Renato, ou o Renato ainda tem mais futebol para conseguir botar nesse time? Cara, porcentagem é difícil, sabe? Não sei, eu acho que é difícil responder essa pergunta, porque eu acho que o Renato tem as suas ideias, como todos os outros treinadores que você falou tinham a dele, e o ser humano sempre está nessa constante evolução, sempre está nessa constante melhora, sempre está nessa constante busca da melhor performance. Então eu acho que claramente que tem esse sentido a troca de ideias, a troca de pensamientos. O Manu, que era nuestro antiguo entrenador, es un gran entrenador, un excelente treinador, tem as ideias dele, dan certo, dan errado, e o Renato também tem as ideias dele, que também são certo, e o futebol permite essa versatilidade. Então eu acho que, cara, a gente está nessa evolução, a gente está nesse caminho, a gente está trabalhando muito, a gente está aberto
también a se ayudar, a que todo mundo coopere para Renato fazer o que ele acha de melhor, o que ele acha de melhor no futebol, porque a gente acredita nele, a gente acredita no grande treinador que ele é, então eu acho que, cara, a gente está aqui aberto, a gente recebeu ele muito bem e a gente está nessa expectativa de conseguir evoluir ainda muito mais. Foi? Riquelme, você tem entrado nos jogos, tem tido oportunidade e a gente sabe que a ponta está sendo tem muitos desfalques na ponta, com o Canóbio, com o Keno também, que o Fluminense soltou uma nota dizendo que está com dores. Quero saber qual a expectativa de você entrar na ponta e conseguir fazer um bom jogo para poder melhorar e ajudar a equipe, sobretudo no Mundial. As expectativas são as melhores possíveis, só tenho somente a agradecer a Deus por ter voltado de lesão. Infelizmente estamos com poucos jogadores ali na minha posição. Estou podendo ter minhas oportunidades e, se Deus quiser, estou podendo entrar muito bem e já meu gol possa sair. Obrigada, viu, Riquelme? A cabeça agora pensando no você vai disputar o Super Mundial de clubes. Como é que você é um jogador tão novo assim, enfrentar grandes atletas e Super Mundial? Você esperava que sua carreira alavancasse assim tão rápido? E como é que está esse sentimento de jogar contra esses grandes atletas que você vai citar no Mundial? Muito feliz, é um sonho realizado. Espero que eu possa chegar lá e ter um ótimo desempenho e precisamos alcançar todos os nossos objetivos. Todas as competições de uma maneira bem interessante, brigando até ali as finais, né, que é onde você não tem mais o controle de nada, jogos eliminatórios. Graças a Deus a gente vem numa crescente boa, de bons resultados, de algumas performances melhores uma das outras, né, e isso te dá uma tranquilidade maior. A gente não pode esquecer do jogo de domingo, muito importante contra o Inter, para fechar essa primeira parte do Campeonato Brasileiro no cenário nacional, e depois a gente pensa no Mundial de uma maneira mais geral, assim. Eu acho que é a cereja do bolo, podemos dizer, né? É uma competição única, é a primeira de muitas, e a gente tem a oportunidade de representar da melhor maneira a camisa do Fluminense, um escudo tão importante assim, né? E o mundo ainda vai conhecer muito o Fluminense, e eu acho que essa oportunidade que a gente não pode deixar passar. Independente se vamos ser campeões, se vamos chegar nas oitavas, nas quartas, na semi, não importa, mas eu acho que a gente tem que entregar o nosso melhor. E isso o Fluminense precisa, o nosso torcedor necessita do nosso melhor. Depois a gente não tem o controle do resultado, não é verdade? Então procurar fazer o nosso melhor, se preparar da melhor maneira possível e de tentar fazer um grande Mundial. Thiago, certamente você é o jogador que mais conhece as equipes que vão jogar esse Mundial, até contra você, mas também dos outros grupos. O que você pode avaliar desse grupo do Fluminense? Você já parou para pensar, vocês falaram sobre isso? É um grupo que vocês conseguem almejar, por exemplo, sem chegar a umas oitavas? O que vocês conversaram sobre esse grupo? Cara, é um grupo difícil como todos os outros, sabe? Eu tenho um conhecimento maior do Borussia porque já tive muitos confrontos contra o Borussia na Champions, né? As outras equipes eu ainda não enfrentei. E até o momento a gente não fez um estudo amplo do nosso grupo ainda, em função das competições que a gente vem jogando, dos objetivos que a gente tinha para atingir. Hoje era um jogo importante, a Copa do Brasil, e terminar essa primeira parte do Campeonato Brasileiro bem na classificação, e não deixou a gente nos preparar ainda para o Mundial, né? A gente tem aí, depois do Inter, se não me engano, 17 dias até a nossa estreia. Eu acho que a gente tem tempo suficiente para preparar e conhecer bem os nossos adversários. Mas, cara, todos que estão no Mundial fizeram por merecer, têm o merecimento de estar lá. Nós também temos e vamos brigar para a nossa classificação. Thiago, a gente viu uma faixa do PSG, né, na torcida do Fluminense hoje, enfim, incentivando. Domingo, sábado, tem a final da Champions. Você vai assistir? Como é que está para você esse sentimento, ver o PSG em mais uma final de Champions? Tem alguma mensagem para passar para a torcida, para os jogadores do PSG? Cara, mensagem não, a gente fica feliz com essa torcida, né? Eu vi, se eu não me engano, no jogo passado do Paris em casa, na torcida do Paris, uma faixa do Fluminense, e aqui hoje por acaso eu não vi, mas você está falando, então eu fico feliz de alguma forma ter juntado essas duas torcidas, uma torcendo pela outra. Com certeza o meu coração fica muito, muito apertado nesse momento, porque eu sei o quanto o presidente, o clube fizeram para chegar nesse momento, sabe? E eu acho que eles merecem vencer essa Champions League, com todo o respeito ao Inter de Milão.
para mim é ainda mais importante, né, que é a rival do Milan, enfim. Para mim é muito especial esse jogo, espero que eles possam ter a felicidade que eu não tive naquela final contra o Bayern e que eles possam vencer para tirar essa pressão, porque a pressão na França é muito grande para o Paris ganhar, até porque o rival maior, que é o Marseille, tem e o Paris ainda não tem. Então espero que isso acabe nesse sábado. Thiago, eu vou repetir para você a pergunta que eu fiz pro Arias, porque ele é um jogador de ataque e você é de defesa e capitão. Você trabalhou com o Mano na sua chegada e agora com o Renato. Esse primeiro recorte dele é muito positivo, retrospecto muito bom. E é um recorte que termina agora pré-mundial. Tem o Inter ainda, mas pré-mundial. Eu queria que você fizesse uma análise na linha, tipo, quanto por cento do futebol do Renato você acha que vocês, jogadores, já absorveram? Você acha que o Renato já conseguiu implementar o jeito dele, da forma que ele quer com esse grupo? Você acha que ainda tem algo para evoluir, apesar dos ótimos resultados? Enfim, uma análise do trabalho do Renato até aqui, na visão de vocês, jogadores. Eu acho que a gente está se conhecendo cada vez mais, né? E é claro que é muito mais fácil com bons resultados, com a fase positiva. Isso te traz uma leveza, uma tranquilidade maior para desenvolver e ter o conhecimento amplo daquilo que ele pede, né? A gente vem atravessando um momento legal, com bons desempenhos, que isso para mim eu acho que é a coisa mais importante. O desempenho contra o Vasco, hoje o primeiro tempo. O nosso segundo tempo hoje não foi tão bom, mas valeu pela classificação, pelo nosso esforço, enfim. É um início promissor, né? E o Renato com certeza tem nos dado essa possibilidade, essa confiança de poder jogar, de ter um pouco mais de tranquilidade, né? Ele passa muita confiança pra gente e a gente procura desempenhar dentro de campo. Eu acho que os resultados estão aí, né? Mas a gente não quer parar por aqui. A gente tem um jogo difícil contra o Inter fora, a gente almeja, com todo respeito ao Inter, de chegar dentro do Beira-Rio, tentar fazer um grande jogo, de competir com eles, de tentar mais um resultado positivo antes da gente ir para o Mundial. Em primeiro lugar no grupo, já passou dessa, não vai precisar fazer um jogo a menos no caso da eliminatória. E como vocês estão sentindo a expectativa de vocês para chegar nesse novo Mundial e enfrentar grandes jogadores? Muito feliz primeiro pela classificação, né, primeiro do grupo, muito importante. Pensando muito no Mundial, mas a gente tem um jogo pelo Brasileirão, um jogo difícil, né? Vamos pensar nesse jogo, fechar esses jogos antes do Mundial, terminar bem, terminar no pelotão de cima, para depois a gente pensar no Mundial e ir muito bem lá. Ô Lima, o Fluminense fez um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo não conseguiu ser totalmente o principal do jogo, né? Inclusive o Renato falou isso na coletiva, falou que não ficou satisfeito com o segundo tempo. O que faltou para conseguir manter essa constância, esse bom jogo e talvez até ampliar o placar, ter um placar ainda mais elástico? Fizemos um bom primeiro tempo, o segundo tempo deixamos a desejar, né? Não sei se foi o cansaço, né? Eles vieram muito para cima, né? Viu que já estava 2-0. Mas agora no vídeo pra gente consertar, pra gente não cometer esses erros. Porque os últimos seis gols, né, dos 13 que o Fluminense marcou foram feitos por laterais ou volantes, tem cada vez mais dessa confiança. É uma orientação do Renato, um incentivo, um estímulo dele, vocês arriscarem mais, pisarem mais na área? É alguma orientação dele? Sim, cara, ele dá muita liberdade, ele fala pra gente chegar, pra gente, quando tiver ali perto da área, já esperar, preparar o corpo, enfim, ele dá essa liberdade pra gente chegar mais na parte ofensiva e tem dado muito resultado, como você falou, a gente tem conseguido fazer bastante gols ali, ajudar a equipe, mas muita orientação ali para que a gente possa criar as oportunidades dentro do campo ali, ver os melhores espaços para preencher e tem dado certo, que a gente possa continuar fazendo gols ali. Guga, o Fluminense vem de uma sequência muito positiva, né? São 5 jogos agora, 4 vitórias, um empate. O que mudou internamente? Como é que funcionou esse acerto do Renato com o time para o Fluminense conseguir manter essa constância, pensando até no jogo contra o Inter nesse domingo e para o Mundial de Clubes principalmente? Cara, acho que a gente conseguiu encaixar, ele conseguiu ajeitar algumas partes que talvez não vinha dando certo. A gente conseguiu equilibrar mais também a parte ofensiva, o time tem atacado mais, arriscado mais, então acho que é mais a gente encontrou esse equilíbrio dentro das partidas, onde a gente está conseguindo fazer a diferença. Agora é manter, né, buscar ainda a evolução, a gente tem muito ainda a crescer durante a temporada para conquistarmos os objetivos do clube nas competições que a gente tem em disputa.
Martinelli, a gente quer saber qual é a expectativa do Fluminense para o Mundial, né? Pensando que agora vem de uma sequência muito positiva, uma sequência que empolga tanto a torcida quanto os jogadores, né? A torcida parece que agora está numa sintonia com o time e isso é muito importante. Acho que é muito importante essas vitórias que a gente teve no Clássico e agora, né, da nossa classificação. Então acho que essa confiança que a torcida vai nos dando, a gente também como jogadores vai conversando, vai nos apoiando. Então acho que essa confiança é crucial para a gente chegar bem no Mundial. Seu segundo gol na temporada, os dois desde que o Renato chegou. O que mudou no seu posicionamento, na sua função com a chegada do Renato? E como é que melhorou o entendimento entre você e o Hércules ali no meio? Parece que vocês alternaram um pouco as funções, estão se entendendo cada vez melhor. Como é que tem evoluído essa parceria sua com o Hércules ali no meio? A gente sabe que o Hércules é um grande jogador, não é à toa que foi contratado aí, uma das maiores contratações do Fluminense, então ele se adaptou, está muito bem e o Renato dá liberdade para a gente, para chegar na área, para pisar na área, para contribuir com os atacantes e o Renato viu e alternou um pouquinho a gente ali, ele um pouquinho mais de primeiro, eu um pouquinho mais solto, então acho que tá dando certo essa dupla. Martinelli, você tem um jogo já no domingo contra o Inter, mas no próximo já contra o Borussia. Vocês ali internamente, como é que vocês conversam? Há uma conversa com vocês já pensando nesse Mundial no jogo contra o Borussia? A ansiedade já bate? Não, a gente não conversou nada ainda, a gente estava focado nessas nossas classificações, nas Copas e terminar o Campeonato Brasileiro também na posição ali em cima. Então a gente tem no domingo mais um jogo difícil lá no Sul, para depois dar uma descansada na cabeça e viajar, treinar lá e aí começar a pensar nos adversários. Descanso que o Fluminense vai ter até o próximo jogo, depois do jogo contra o Inter, que é contra o Borussia Dortmund, dia 17. Vocês vão descansar, vão poder treinar mais com o Renato Gaúcho. O Fluminense deve trazer algumas contratações também. Até onde o Fluminense pode chegar nesse Mundial de Clubes? A gente tem um tempo agora que veio de uma maratona muito pesada esse primeiro semestre, jogo a cada 3 dias. E eu acho que a gente conseguiu cumprir bem. E agora é dar uma descansada na cabeça também, desligar um pouquinho. Acho que e depois quando a gente viajar e focar novamente, temos bastante treino lá com o Renato. E quem chegar vai chegar para somar, vai chegar para ajudar. Então, mas no Mundial é primeiro pensar em classificar na fase de grupo. Eu acho que é passo a passo, a gente tem um grupo difícil. Às vezes o pessoal fala que não, mas é um grupo difícil. Mas a gente tem total condições para fazer uma grande competição. Você está ansioso já? Não, acho que a ansiedade vai bater mais quando viajar, mas a gente está tranquilo por enquanto. Martinelli, só para fechar, queria que você falasse um pouco sobre o Wallace Davi, que é um jogador da mesma posição que você, né, mais um camisa 5, vem sendo relacionado em alguns jogos, está com um profissional bastante, mas não tem entrado tanto. Vocês têm trocado alguma ajuda, se tem orientações para ele? Como é que tem sido essa convivência? Não, o Wallace é um grande jogador, eu acho que tem um futuro enorme pela frente, vai jogar bastante aqui para os tricolores ver ele. É um menino, está aprendendo bastante, normal, maturidade. Às vezes está descendo para jogar, que é importante para ele também, eu acho. Porque às vezes você só fica treinando, perde muito ritmo de jogo. Então é importante sim ele descer para jogar, mas é um ótimo jogador e vai dar muita alegria para a torcida ainda. Depois de um ano de 2024 complicado, a gente chega em 2025 com o Fluminense no 5º lugar do Campeonato Brasileiro e classificado nas 2 Copas, Copa Sul-Americana em primeiro do grupo. Queria que você falasse a importância da chegada do Renato Gaúcho para o elenco e para esse trabalho que vem sendo desenvolvido e, sobretudo, no seu trabalho individual como jogador. A gente teve um ano difícil em 2024, né? Ninguém espera ter um ano difícil daquele, todo jogador. E então esse ano a gente ligou um alerta desde cedo para que não deixar para resolver só na última hora. Então acho que a gente fez um bom semestre, tá fazendo um bom semestre ainda, né? Agora vai ter uma pausa no Campeonato do Brasil para ir para fora. Acho que a gente tá bem, tá confiante, a torcida tá nos apoiando. Então acho que isso é fundamental para a gente seguir dando continuidade no trabalho do Renato, que é um excelente treinador. Chegou, passou confiança, deixou a gente leve, solto e a gente conseguiu evoluir bastante. Tá aqui o Serna, aqui, um dos autores, Alexandre, dos gols que deram ao Fluminense essa classificação importante. Teu sentimento é diferente saber que você está jogando contra um time colombiano
saber que existia também uma possibilidade de você até ser convocado para a seleção da Colômbia. Será que se esse gol fosse um pouquinho depois, você estaria de novo na lista da Colômbia? Bueno, ojalá hubiera sido el partido antes, ¿no? Para eso, pero bueno, no, contento. Como tú dices, jugar con un chimi de Colombia a uno siempre le da nostalgia. Pero bueno, también contentos por ellos porque pudieron clasificar y ahora también contentos por nuestro triunfo y enfocarnos para lo que se viene el domingo. Você vem tendo uma boa sequência como titular do Fluminense, né? E não tem como não falar, né? A última zona mista antes do Mundial de Clubes, cara. Você veio pro clube já sabendo que o Fluminense iria pro Mundial e agora chegou o grande momento. A viagem é esse mês. Como que você, pessoalmente, Kevin Serna, tá se sentindo em relação a disputar o Mundial pelo Fluminense e pelo que vai se encaminhando como titular? Bueno, es un lindo torneo, ¿no? Que cualquier jugador quisiera estar. No te miento que uno ansía ese momento que llegue rápido, pero como siempre he dicho, con los pies en la tierra, porque ahora todavía nos queda un juego más contra Internacional, así que enfrentarlo de la mejor manera y ya después enfocarnos en el Mundial, ¿no? Tem um gostinho diferente fazer um gol na equipe colombiana, assim como você também é colombiano? La verdad sí, da un poco de nostalgia, ¿no? Porque te recuerda a la tierra y bueno, contento, pero más contento por ayudar al equipo a ganar, ¿no?